Olá, sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor, e hoje vou apresentar para os meus alunos de Físico-Química Metalúrgica do curso de Engenharia Metalúrgica da PUC Minas um pouco sobre modelagem matemática de reações elementares. Esse é um processo muito interessante. A gente já viu no nosso curso o conceito de cinética em processos metalúrgicos. A gente já viu também reações homogêneas e heterogêneas. A gente já viu o cálculo de velocidades instantâneas em uma reação homogênea. Também viu o cálculo de velocidades instantâneas de reações heterogêneas. A gente viu como calcular a área útil em um leito de partículas. E a gente também já viu métodos experimentais para determinação matemática. Agora a gente vai ver modelagem matemática de reações elementares e, posteriormente, não elementares. A gente vai ver efetivamente as equações cinéticas. A equação cinética, ela é uma forma bastante geral que a gente pode usar para determinar a velocidade de uma reação. Considerar uma reação genérica, AA mais BB dando CC mais DD, onde a velocidade intensiva é 1 sobre V dNA dt. Isso tudo a gente já viu. Onde que está a novidade? Que essa velocidade ela é proporcional à concentração dos reagentes elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Então a velocidade intensiva de A ela vai ser proporcional à concentração de A elevado ao coeficiente estequiométrico A vezes a concentração de B elevado ao coeficiente estequiométrico B. Usando uma constante de proporcionalidade, a gente vai chegar para essa mesma reação em RA igual a K, que é a constante cinética, vezes a concentração de A elevado a A, vezes a concentração de B elevada em B. Isso é tão prático, tão interessante, que a gente pode usar tanto para velocidades intensivas quanto para velocidades extensivas. Só muda a constante cinética. Se eu quiser a velocidade de formação de C, vai ser a constante cinética de C, vezes a concentração de A elevada a A, vezes a concentração de B elevada a B. A gente sabe que as velocidades de consumo e de formação, elas são reguladas, né? A gente pode estimar usando os coeficientes estequiométricos. Olha só, 1 sobre A vezes a velocidade de A vai ser igual a 1 sobre B vezes a velocidade de B, que é igual a menos 1 sobre C, o menos porque aqui está sendo produzido e aqui está sendo consumido, então inverte o sinal, menos 1 sobre C RC, que é igual a menos 1 sobre D vezes RD. E o mais legal, essa relação ela também vale para a constante cinética. Então, tendo a constante cinética de uma das substâncias, a gente tem a constante cinética de todas as outras. Como exemplo, eu passei esse problema aqui. Monóxido de oxigênio reage com oxigênio e gás de forma elementar em um reator de 45 litros a 600 graus Celsius, formando CO2, também gás. A concentração de CO no reator é de 0,3 mol por metro cúbico, enquanto a concentração de O2 é de 0,45 mol por metro cúbico. A pressão no reator é de 1 atm, o valor da constante cinética de CO nestas condições é de 0,73 metros a 3 meios, vezes mol elevado a meio, vezes segundo a menos 1. E isso me leva a comentar uma outra coisa muito interessante e que dá dor de cabeça. A constante cinética, a gente não pode afirmar qual que é a unidade dela. Ela depende da reação. Porque como a concentração de A e a concentração de B, elas estão elevadas aos coeficientes, aos respectivos coeficientes estequiométricos, a unidade do K, ela tem que ser tal que corrija a unidade para a gente chegar ao final numa unidade
que faça sentido físico no que diz respeito à velocidade de reação. Com essa constante cinética, a gente vai ver como que é a análise dimensional desse problema. Eu pedi para escrever as equações que descrevem as velocidades intensiva e extensiva do consumo de CO. Pois bem, vocês aproveita, dá uma pausa, tenta fazer esse exemplo primeiro, depois confere comigo. Já deu tempo, né? Então, vamos lá, dispausa. CO gás mais meio de O2, dando CO2 gás. Essa é a equação pertinente. A equação cinética vai ser R de CO é igual a K de CO vezes CO elevado a 1, porque o coeficiente estequiométrico aqui é 1, vezes CO2, a concentração de O2, elevado a meio, porque o coeficiente estequiométrico aqui é meio. Eu já coloquei o R minúsculo, de velocidade intensiva. Mas, na verdade, eu só iria descobrir se esse K é de uma velocidade intensiva ou extensiva fazendo as contas agora, fazendo a minha análise dimensional. Só que eu trapacei. Dane-se. 0,73 metro a 3 meios sobre mol elevado a meio vezes segundo. Vezes 0,3 mol por metro cúbico. Vezes 0,45 mol por metro cúbico elevado a meio. Olha só, esse mol aqui, esse mol elevado a meio, corta com esse mol elevado a meio. Esse metro elevado a 3 meios, corta com esse metro elevado ao cubo, sobre 2. Então, metro a 3 meios. O que sobra é mol por metro cúbico vezes segundo. Então, uma velocidade intensiva do consumo de CO. Fazendo as continhas, 0,147 mol por metro cúbico vezes segundo. Isso é a velocidade intensiva. E a extensiva? Ora, a velocidade intensiva não é 1 sobre V que multiplica a velocidade extensiva? Então a velocidade extensiva vai ser a velocidade intensiva vezes o volume. Fazendo a continha, 6,61 vezes 10 a menos 3 mol por segundo. Se você achou isso fácil, você vai achar muito fácil dar continuidade nesse exercício, que inclusive encontra-se no Canvas, eu acho. Coloquei lá valendo pontinho, para vocês se divertirem. Considerando o exercício anterior, determine as equações que descrevem as velocidades intensiva e extensiva do consumo de O2. Como que eu vou fazer isso? Eu não tenho K de CO, então eu consigo K de O2 usando aquela relação de proporcionalidade usando os coeficientes estequiométricos. E o valor de K de O2? Já fiz, na verdade. Para fazer a letra A, eu preciso fazer a letra B primeiro. Então talvez eu devesse ter pedido a letra B primeiro. Acho que eu não deixei isso para o Canvas, não. Mas tudo bem. Vou aproveitar o embalo e falar da modelagem matemática de reações não elementares. Tenham paciência comigo. Agora é não elementar, vou começar com a mesma equação genérica, AA mais BB, dando CC mais DD. A gente já sabe que a velocidade do consumo de A vai ser 1 sobre V dNA dt. Joia! O que mudou aqui? Parece tudo igual, mas aqui, em vez de ser concentração de A elevado a A, está concentração de A elevado a um alfa. E esse concentração de B elevado a beta. Alfa e beta são diferentes dos coeficientes estequiométricos. Essa é a grande diferença entre as reações elementares e as não elementares. Na elementar, você consegue analiticamente, só olhando para o seu problema, saber quais são os coeficientes. Nesse aqui, você precisa fazer experimentalmente. É muito mais trabalhoso. Usando constante de proporcionalidade, a gente vai ter que a velocidade intensiva de A é igual a constante cinética de A vezes um CA elevado a alfa e um CB elevado a beta. Alfa e beta
vão ter que ser fornecidos. Porque senão você vai ter uma equação e 3 incógnitas. E como eles só podem ser obtidos experimentalmente, pelo menos até onde eu sei, você vai precisar dos resultados. E até onde eu sei, isso dá uma trabalheira enorme. Aqui só está falando o que eu já falei. Para as reações elementares alfa e beta são os coeficientes estequiométricos. Para as reações não elementares, eles podem assumir qualquer valor, de zero, número fracionado, até negativo. Essencialmente, vai de menos infinito até infinito. Não vai acontecer, é lógico, mas poderia. Qualquer coisa é válida nessas reações. E a gente só vai descobrir fazendo experimentalmente. E aí, por fim, eu vou falar de ordem da reação. Na verdade, a ordem da reação vale tanto para as equações cinéticas de reações elementares quanto as de não elementares. A ordem de reação é simplesmente a soma dos valores de alfa e de beta, desses expoentes aqui. Então, se o alfa for 1 e o beta for 1, é uma equação de ordem 2. Se o alfa for 2 e o beta for 0, é uma equação de ordem 2 também. Uma equação de ordem 2 controlada por A. Como assim controlada por A, professor? Você está querendo confundir a gente? Em hipótese alguma. Olha o exemplo. Eu só quero o seu bem e a sua felicidade. Olha que exemplo simples. Durante a lixiviação do ouro, ocorre a reação abaixo. 4 ouro mais 8 NaCN, coisa boa, tranquilinha, cianeto não faz mal para ninguém. Só que não, perigoso para danar. Mais O2, mais H2O, dando 4 Na ao CN2, mais 4 Na ao H. Se não sobrar cianeto na natureza, maravilha, só que vai sobrar, é perigoso demais. Esse processo tem que ser absurdamente controlado, tem que se tomar muito cuidado, porque é cianeto que está sendo liberado aí, que está sendo utilizado, e vocês devem saber, se não sabem, precisam ler Agatha Christie. Cianeto é um veneno perigosíssimo, então tem que ser feito com muito cuidado. Dito isso, vamos voltar para o probleminha de físico-química metalúrgica. Considerando que a equação cinética que descreve o consumo de ouro seja, não é bem consumo, né? É a lixiviação do ouro, mas seja de segunda ordem, controlada pela concentração de NaOH, e que as concentrações iniciais de Na ao CN2 é de 0,2 mol por litro e de NaOH 0,1 mol por litro, calcule o valor de K em litro por mol vezes segundo, sabendo que a velocidade de formação de Na ao CN2 nestas condições é de 0,05 mol por minuto. Fiquei até preocupado se eu fiz esse negócio certo. Olha só, cada cianeto de ouro sódico aqui, cada um desses que é formado, consome um ouro. Beleza? Vai não. Beleza? Então, se eu tenho a velocidade desse cianeto de ouro, eu tenho a velocidade do ouro. Eu tenho a constante cinética do ouro. Beleza. Então, se eu achar a velocidade de lixiviação do ouro, eu achei essa velocidade de formação. Joia. Aí, presta atenção. É uma equação de segunda ordem, controlada pela concentração de NaOH. Só vou dar uma pausa. Esse exercício aqui é acadêmico, é didático, ele não representa a realidade do processo de extração de ouro. É só para ter uma alegoria bonitinha para resolver o problema. Dito isso, está falando que é controlada pelo NaOH nessa condição. E é de segunda ordem. Então a sua equação vai ser K, que é a constante cinética, vezes a concentração
de NaOH elevado ao quadrado, porque é de segunda ordem. E a única concentração que a gente precisa é de NaOH. Por que tem essa concentração de cianeto de ouro aqui, então? É só um distrator, só para confundir. Maldade do professor. Tá aí a equação pertinente. A equação tá aí. A velocidade do ouro vai ser a constante cinética do ouro vezes a concentração ao quadrado de NaOH. Substituindo valores, pá, está aqui 0,05 mol por minuto, dividido por 0,1 mol por litro ao quadrado. Fazendo com muito critério, muito cuidado, a análise dimensional, a constante cinética do ouro é igual a 5 litros ao quadrado por mol vezes minuto. E eu acho que eu não terminei o exercício, né? Eu pedi só constante cinética. Beleza. Então eu concluí o exercício sim. Então é isso aí, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima.